Então, agora, vou fazer o convite para Isabela Beton, da Coopert. A Isabela ela trabalha na área de desenvolvimento de mercado da Coopert. E é a primeira apresentação do dia. A Isabela vai falar sobre manejo biológico na cana-de-açúcar. Isabela, por gentileza. Bom dia a todos. Bom, enquanto eles colocam a apresentação, vou me apresentar. Meu nome é Isabela Beton, eu faço parte do desenvolvimento de mercado cana aqui no estado de São Paulo. E hoje estou aqui representando a Coopert para contar um pouquinho sobre a nossa história e também algumas das nossas soluções. A Coopert acredita que um grande impacto começa pequeno, assim como pequenas mudanças no nosso manejo geram um grande impacto na nossa colheita. Então, por isso que a Coopert trabalha com inimigos naturais, micro-organismos, macro-organismos, bioestimulantes e também inoculantes. Em um piscar de olhos, uma empresa familiar fundada em 1967 se tornou líder global, com mais de 300 milhões de faturamento no último ano, 30 subsidiárias pelo mundo, 2.750 colaboradores, 11 unidades de produção espalhados pelo mundo, 100 países utilizando as nossas soluções, mais de 400 especialistas e 120 soluções naturais. Teve um probleminha aqui, pessoal, eu vou passar só alguns slides, porque senão eu não consigo fazer em 30 minutos, tá? Então, aqui, falando em subsidiária, só para a gente ter uma noção de como estão localizadas pelo mundo. E qual é o diferencial da Coopert? É o nosso olhar holístico. E o que significa um olhar holístico? A Coopert não está preocupada só em olhar focal. Então, a gente não vai olhar só uma praga, a gente vai olhar o todo o sistema, a nossa preocupação com a saúde do solo, a nossa preocupação com o clima. Por isso que a Coopert tem parceria, por exemplo, com o Clima Tempo, para trazer essa informação para os nossos produtores e parceiros. Então, nossa história, né? Da onde nós viemos. A Coopert foi fundada pelo Ian Coopert em 1967. O Ian era um produtor de pepinos e ele fazia diversas aplicações de um produto químico que já foi banido, não só no Brasil como no mundo todo, para controlar um ácaro. E por essas diversas aplicações, sem uso de EPIs, o Ian sofreu uma intoxicação e ficou hospitalizado por meses. Quando ele retornou à sua propriedade, ele encontrou ela muito melhor do que ele havia deixado. E isso instigou muito a curiosidade do Ian. Por que quando eu faço diversas aplicações, ela fica pior do que se eu deixar ela sem fazer nenhum manejo? E aos poucos ele foi observando o que estava acontecendo na sua produção. E o Ian encontrou um ácaro predador, que predava esse ácaro que trazia prejuízos para ele. Então, uma linha do tempo, né? A Coopert foi registrada no Brasil em 2011. Nos próximos anos, a Coopert fez aquisição da Itafor, Manejo Agrícola, Espigão, da Bug Agentes Biológicos aqui de Piracicaba. Depois nós fizemos a aquisição da Nitrosoil na Argentina. Tivemos o lançamento do Spark Bio, que é um centro de pesquisa avançada em biológicos. Depois nós tivemos o nosso hub de inovação, a Gazebo, que nós temos algumas startups incubadas nesse hub. Fizemos a aquisição da Geocom, aqui em Lençóis Paulistas, que hoje nós chamamos de Natutec, que é a nossa empresa de tecnologia de aplicação. No ano passado, nós comemoramos 10 anos de Brasil, e esse ano a Coopert lança a sua nova identidade visual. E falando em unidades, nós temos algumas unidades aqui no Brasil. A primeira, situada aqui no Distrito Industrial de Piracicaba, é a nossa produção de microbiológicos. A nossa produção de macrobiológicos fica em Charqueado, assim como a nossa unidade de formulação, a Unifor, que foi inaugurada ontem pelo nosso CEO, René Coopert.
Em Lençóis Paulistas, como eu já disse, nós temos a Natutec. E em Buenos Aires, nós temos a nossa unidade de inoculante. Então, como que a Koppert hoje se sustenta aqui no Brasil? Nós temos 4 principais pilares. O primeiro é o nosso P&D. A Koppert investe 15% de toda a sua renda em pesquisa e desenvolvimento, não só de novos produtos, novas soluções, como também em pesquisa e desenvolvimento de produtos que nós já temos nos nossos portfólios. Nosso segundo pilar, e também muito especial para a Koppert, é a nossa produção, a nossa infraestrutura e as nossas fábricas com alta tecnologia para produzir a demanda crescente que o Brasil está com produtos biológicos. O terceiro pilar é a logística. A nossa cadeia é totalmente refrigerada, então a gente consegue fazer, desde a fábrica até a cooperativa, que os nossos produtos cheguem com qualidade. E o quarto é a distribuição. A Koppert consegue trazer o produto de Piracicaba até o Nordeste em um tempo muito curto e com a cadeia totalmente refrigerada, tá? Distribuição, então, como que a Koppert está hoje no Brasil? Cada pontinho branco é uma presença consolidada na região. Então, nas principais regiões agrícolas, nós temos consultores, assistentes técnicos atuando no dia a dia junto com os nossos produtores e parceiros. E falando um pouco sobre as nossas soluções, hoje eu trouxe o portfólio de micro, macro, a nossa liberação, como que ela é realizada, o monitoramento, inoculantes e bioestimulantes, aplicativo de compatibilidade e o nosso suporte no dia a dia. Eu serei um pouquinho breve, nós temos mais de 12 soluções de micro, tanto para a cultura da cana-de-açúcar, quanto para a cultura da soja, milho, amendoim, café. Hoje eu vou trazer o portfólio de cana para a gente discutir um pouquinho. Então, nosso primeiro produto microbiológico é o nosso Trichoderma raarziano. Ele é uma cepa exclusiva da Esalq, a 1306. E o que essa cepa exclusiva da Esalq tem de diferente em relação aos outros tricodermas do mercado? Ele é o único registrado no mapa como nematicida. Então, além da função fungicida, por exemplo, visando o alvo da podridão abacaxi, ele tem a função nematicida. Na última safra, o desenvolvimento de mercado montou 188 campos com esse produto. Em 94% desses campos, nós tivemos um incremento de produtividade, na média, de 10 toneladas por hectare. Então, é um produto que entrega, além de sanidade, um incremento na produção. Nosso segundo produto do portfólio de micro é o Bonneville, Bacillus amyloeliquefaces. Ele também é uma cepa exclusiva da Universidade de Málaga. Ele é o nosso nematicida. E qual que é o diferencial dele para o nosso tricodermil? O Bacillus, ele vai criar esse biofilme que a gente consegue ver na imagem. Esse biofilme cria uma barreira física em volta das raízes, impedindo essas raízes de liberar metabólitos. Esses metabólitos são atrativos para os nematóides. E com essa barreira, o nematóide não vai saber que tem uma planta ali, tem uma raiz. Assim, ele não consegue causar nenhum tipo de dano às nossas plantas. E como o modo de ação é diferente do tricodermil, os dois produtos se completam. O nosso terceiro produto do nosso portfólio é o Boveril Cana, um produto extremamente formulado, com proteção UV, são 11 tipos de inertes diferentes dentro do nosso frasco, para trazer uma maior garantia de conídeos viáveis para a gente. Então, o nosso Boveril tem alvo nos fenóforos, principalmente os adultos, e a gente consegue posicionar eles junto com outros produtos. E mais para frente eu falo do nosso aplicativo de compatibilidade. O nosso quarto produto, talvez o que a gente mais precisa pensar agora, né, com essas chuvas, é o Metarril. O metarrísio talvez seja o produto biológico mais conhecido de todos. Com ele, nós tivemos também que quebrar algumas barreiras, porque antigamente precisava levar o arroz ao campo em uma quantidade muito grande, então a logística era muito ruim.
precisava bater muitas vezes em tanquinho, ter esses problemas de logística. E hoje a gente consegue entregar uma embalagem pequena que tem muito mais conídeos viáveis do que antes, que eram só esporos. Então, o nosso MetaRio visando cigarrinhas, e principalmente nessa época que a gente já começou as chuvas, já tivemos um acúmulo necessário para que essas cigarrinhas começam a sair da diapausa. Então, a gente precisa fazer um monitoramento e também para saber a hora certa da aplicação. Então, um pouquinho do nosso portfólio de macros. Nós temos 4 soluções. Hoje eu trouxe somente o Galoy Bug para a gente comentar. O Galoy, ele é um produto que, junto à sua embalagem, a gente tem alguns inertes que garante a emergência de mais de 90% dos ovos que nós estaremos liberando na nossa plantação. E o que o Galoy ele vai fazer? Ele vai parasitar os ovos da broca. E qual que é a importância do Galoy? A gente consegue quebrar o ciclo da broca. Assim, a broca não vai causar o dano. A gente não vai estar tratando o pós-dano. A gente vai estar tratando antes que a broca cause o dano. E como que a gente faz essa liberação dos nossos macros? Como eu já comentei, nós temos a empresa Natutec, antiga Geocom, que faz a liberação com os drones. Então, nós temos mais de 100 pilotos altamente treinados em várias regiões do Brasil. Então, o consultor da Coplacana, junto com os nossos consultores da Copert, estarão recomendando. Assim que sair o pedido, o próprio piloto da Natutec vem aqui na cooperativa, retira o produto e vai até a sua área. Ele vai fazer a leitura, o KML da área, vai fazer a aplicação e vai gerar um pós-aplicação, para a gente ter a garantia da qualidade. Tudo isso é a Copert trazendo a solução, desde o monitoramento até o produto, a aplicação e o pós-aplicação. E falando em monitoramento, nós temos as nossas armadilhas Delta Trap, que são para o monitoramento da broca, que nós utilizamos a Ferobox, que nada mais é do que a gaiolinha, que a gente coloca as fêmeas virgens para atrair os machos. Dando o nível de controle, nós temos de 5 a 10 dias para aplicar os produtos. Então, os consultores, tanto da Coplacana quanto os consultores da Copert, estarão recomendando qual é a melhor solução para esse problema. Nosso portfólio de inoculantes e de bioativadores, nós temos também 6 soluções. Eu vou comentar primeiro sobre o Rodster. Ele é um bioativador 100% extrato de alga, natural, não é nada sintético. Ele é 100% ascofilo nodoso. E qual que é o diferencial da Copert? Esse ascofilo nodoso, ele é extraído especialmente no Canadá. E por que no Canadá, Isabela? No Canadá é onde ocorre a maior diferença de temperatura. Então, ela varia de mais 38, 40 graus até 20 graus negativos. E também, essas algas sofrem estresse como salinidade, porque elas ficam submersas à água. Alguns períodos do ano, elas ficam expostas aos raios solares, porque a maré é baixa. E isso traz resiliência para essas algas. E é isso que o nosso produto Rodster traz com esse extrato. A gente consegue proporcionar às nossas plantas essa resiliência. Por quê? O Rodster vai estar auxiliando na produção de hormônios, de metabólitos, que vai proporcionar uma resistência para a planta. Então, ela vai estar mais resistente à seca, à geada e outros intempéries. O nosso Azocop, Azospirilo brasiliense, ele vai nos auxiliar na fixação biológica de nitrogênio. E o quanto que ele incrementa? Nós já temos dados que ele incrementa de 25 a 50 quilos de N por ano por hectare. E além desse incremento, ele facilita na absorção de outros fertilizantes. E como que a gente vai saber se a gente pode posicionar
colocar, né, os nossos produtos junto com outros químicos para a gente aproveitar a operação com o nosso aplicativo de compatibilidade. Ele está disponível tanto para Android quanto para iPhone, chama Coopert Compatibilidade. Dentro do aplicativo, de forma bem intuitiva, a gente vai selecionar o produto Coopert que nós queremos utilizar, junto com o ingrediente ativo de um produto químico que vamos estar colocando na mesma calda. Se ele der verdinho, é compatível, a gente pode aplicar sem nenhum problema. Se der amarelo, é moderadamente compatível. Então, a gente só precisa tomar cuidado com o tempo dessa calda que vai ficar preparada. Se der vermelho, a gente pede para entrar em outro momento, em outra operação. E para fechar com chave de ouro, um dos principais pontos que a Coopert tem de diferencial também é o nosso suporte. Hoje a Coopert tem um time grande, nós somos mais de 200 pessoas no campo, em todas as culturas, para estar no dia a dia junto com vocês. Então nós temos os nossos consultores, os nossos assistentes técnicos para montarem campos com vocês, avaliarem, mostrarem o ROI, né, que é o retorno sobre o investimento. Então a Coopert quer mostrar que o que você investiu está retornando. E como que a gente faz isso? Acompanhando desde o plantio, do corte de soqueira, trazendo os resultados que a gente quer mostrar para o produtor. Porque é muito importante o produtor ter essa visão, a gente saber tangibilizar o que o investimento está trazendo para a gente. Porque os fertilizantes estão muito caros, né, pessoal? A gente está com um custo muito elevado na produção. E muitas vezes a gente pensa em tirar um ou outro para baratear a nossa produção. Só que a gente tem que entender que é um investimento. Se eu gasto R$100 em um produto e ele me traz de retorno 2, 3, 5 toneladas, eu estou investindo, eu não estou gastando. Então é isso que é a preocupação da Coopert, conseguir tangibilizar esse retorno sobre o investimento para vocês. E como que a gente faz isso? Estando no campo com vocês, sujando a botina todos os dias com vocês e em parceria com os consultores da Coplacana. Nós somos mais de 400 consultores no mundo e, como eu comentei, aqui no Brasil, nós temos mais de 200 pessoas rodando o Brasil inteiro, dia a dia. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem que a Coopert trabalha para os agricultores, para uma produção sustentável e para trazer soluções que agregam vocês e também o meio ambiente. Gostaria de agradecer pela oportunidade que a Coplacana nos cedeu e agradecer o tempo de vocês. Muito obrigada.